Olá, muito obrigada a você que está acompanhando o nosso podcast Falando a Verdade, sempre com temas e entrevistas interessantes. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, também clicar no joinha e clicar no sininho para você receber notificações. Assim, o YouTube vai entregar para você e para mais pessoas o nosso conteúdo. Hoje eu vou conversar com o diácono Givanildo, o professor Givanildo que está aqui conosco, e nós vamos falar sobre Quaresma, sobre quarta-feira de cinzas, porque é um assunto que, apesar de já estar aí há muitos e muitos séculos e anos, muita gente ainda tem muita dúvida. Olá, tudo bom? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, agradeço primeiramente a Deus por esta oportunidade, agradeço a você, a Aline, a equipe, por este convite, aonde hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a quaresma, o período quaresmal, se possível tirar algumas dúvidas também daqueles que posteriormente irão nos assistir. Então, professor, a primeira pergunta é o tema, né, da nossa conversa, que é a quarta-feira de cinzas. O que significa essa quarta-feira de cinzas? Primeiramente, a quarta-feira de cinza vem nos falar da penitência, da importância que nós, que viemos do pó e que para o pó voltaremos. Então, na quarta-feira de cinza, se dá início à quaresma, aonde vai até o domingo de Ramos, aonde se encerra esse período de 40 dias de jejum, de oração, de penitência, onde nós vamos nos aproximar mais, meditar mais o sofrimento de Jesus. E também neste período, que para muitos, né, é tempo também de jejum, de abstinência. Claro que a igreja recomenda o jejum e a abstinência durante toda a nossa vida. E a gente também, aos poucos, vamos falando a respeito de idade, quem pode, quem não pode jejuar, quem pode e o que é abstinência, o como fazer essa abstinência. E também vamos falar um pouquinho já da Semana Santa, que os 40 dias se encerra no domingo de Ramos. Mas ainda nós temos a segunda, a terça e a quarta-feira da Semana Santa, né? E o que se dá na tradição cristã, né, esse simbolismo de utilizar-se das cinzas? Pronto. As cinzas, primeiro, a gente poderia falar lá da terça-feira, de Carnavale, aonde se fazia um dia de churrasco ali, de comida, onde as pessoas assavam as carnes e comiam. E para muita gente, as cinzas que eram usadas na quarta-feira tinha a ver com essas fogueiras que eram feitas para aproveitar, porque depois era um longo período de abstinência de carne mesmo, durante toda a quaresma. Então, essas cinzas, ela simboliza só a questão do pó. Lembrar de Adão, né, que foi modelado do barro ele veio, do pó da terra. Então, essa cinza é para mostrar que nós, na nossa fragilidade humana, nós somos, viemos e voltaremos para este pó da terra. E no dia, na quarta-feira de cinza, nós, os cristãos, nós recebemos as cinzas. Em dois lugares específicos. Pode ser na testa, onde o sacerdote, o diácono, os ministros são convidados a distribuir as cinzas, é assim que a gente chama, durante a missa. Porque às vezes o padre sozinho e a igreja está lotada. Então ele convida os diáconos, convida os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, para ajudá-lo a distribuir as cinzas. E ali nós vamos pegar aquelas cinzas, colocar na testa do fiel e dizer essa frase: convertei-vos e credes no Evangelho. Ela pode ser feita um sinal na testa ou pode ser só colocada ali sobre a cabeça do fiel. Pois é, tem alguns fiéis questionam, né, o local, mas existe então um significado. Existe. Não é uma escolha de uma parte do corpo e simplesmente tem o propósito de ser colocado na testa, Tem não é um isso? propósito, tem este propósito, de nos lembrar, de nos recordar dessa, como é que eu poderia dizer? Esse momento de
purificação, de purificação, né? De renovação. de renovação. Isso. Certo. E lembrar que a quarta-feira de cinza não é uma missa de preceito. O que seria a missa de preceito? Que as missas de preceito nós somos obrigados a participar. Por exemplo, aos domingos. Aos domingos nós somos convidados. A todos os domingos, o cristão, o católico, ele deve participar da Santa Missa. Nós sabemos que nem todos os lugares há Santa Missa, porque os sacerdotes são poucos, mas aí tem a celebração da palavra. Claro, não é a missa, mas nos ajuda também nesse caminhar a Cristo. Marca o início da quaresma, e o período da quaresma é um período de penitência? Penitência. É isso? Penitência. Você poderia compartilhar com a gente, Diácono, quais são os propósitos nesse período de 40 dias? Pronto. De purificação, em primeiro lugar, né? De purificação. E aí nós, nesses 40 dias, nós somos convidados a viver o que nós chamamos a trempe do cristão. Do cristão. Quando uma pessoa é batizada, é colocada nele ali a fé, a esperança e a caridade, que a gente chama de trempe do cristão. E no período quaresmal, nós também somos convidados a viver esse momento de jejum, de oração e também de penitência. Então, o propósito é que nas quartas e sextas-feiras a gente se abstenha de carnes vermelhas, né? Durante esse período, a gente não deve consumir carne vermelha e nem derivados da carne vermelha, por exemplo, a linguiça, Leite. calabresa, até que o leite... Tudo bem. Tudo bem. O que a gente é calabresa, salsicha, essas coisas. Então assim, não, o que de origem animal, ok, só não pode ser derivado da carne. Da carne. A gente deve se abster durante esse período quaresmal. E existe idades, alguns limites de idade para isso. Por exemplo, para fazer a abstinência de carne, né? Pode ser a partir dos 14 anos de idade. Sim. A partir dos 14 anos de idade, o jovem ele já é convidado principalmente na sexta-feira, toda sexta-feira da quaresma e principalmente no período ali da Semana Santa, se abster da carne vermelha, até mesmo da carne de aves. O que é que poderia substituir na questão o peixe ou o ovo? Aí se pergunta, por que o peixe? Né? O peixe porque era e é ainda um alimento de comunhão, né? De comunhão e de abundância. Ali. E de abundância na natureza, sim, né? E por isso se deixou a questão do peixe, né? Que tem até essa simbologia do peixe. Lembra muito esse símbolo, o peixe da quaresma. E a questão do jejum também. O jejum ele deve ser praticado. Isso está no Código de Direito Canônico. E também o Papa Paulo VI, no dia 27 de fevereiro de 1966, ele faz uma carta apostólica explicando a questão do jejum. Como fazer um jejum saudável? Pois é, a gente está num período onde existem vários tipos de jejum. Eu queria que o senhor comentasse com a gente o que é realmente jejum e o que não pode ser considerado jejum. Pronto. A gente conversava em off e o senhor dizia assim, tem gente que diz que eu vou fazer jejum de fofoca, porque tem um hábito de fofocar, mas fofocar é um pecado. Pode ser considerado essa abstinência, esse jejum ou não? Não. Quando a pessoa diz, hoje eu não vou fofocar, vou fazer um jejum. Então isso deve ser por toda a vida, né? Porque é um pecado. Aquilo que é pecado, a gente tem que procurar evitar, né? E o que seria um pecado? A gente poderia pensar assim, será que Jesus fazia isso? Né? Então, aquilo que Jesus não faria, é o que a gente tem que, pelo também, menos, tentar fazer parecido assim, evitar, como ele, né? Evitar fazer coisas que Jesus não faria. Não faria. Né? E a questão do jejum. Por exemplo, muitas pessoas que hoje, não sei se felizmente ou infelizmente, estão muito apegadas ao celular. Aí tem gente que diz, eu vou fazer um jejum tantas horas sem pegar no celular. Mas qual o propósito? Só para não pegar no celular, mas corre para a televisão? Corre para um videogame?
né? Então é o seguinte, eu não vou pegar no celular por tantas horas, mas eu vou me dedicar a este período à oração. Eu vou pegar a palavra de Deus, eu vou para meu quarto, ou eu vou convidar os meus vizinhos para fazer um estudo bíblico. Aí aquele jejum vale. Esse Aquele jejum de vale. você se absteu ali de alguns momentos do celular, valeu, porque o seu propósito não é só para si, mas também para ajudar outras pessoas. É um momento onde a pessoa pode estar alimentando, fazendo o jejum, mas alimentando a espiritualidade. Ótimo. Esse é o É o objetivo. propósito, Esse né? até mesmo para lhe fortalecer. Ali você, no momento do jejum, não é um jejum como os fariseus faziam, né? Uhum. Que é exatamente deixar ali, ficar com o rosto triste, para as pessoas, o que é, fulano? Não, é porque eu estou jejuando. Não. E o próprio Papa Paulo VI, ele vai nos explicar o que seria e como fazer um jejum cristão e correto. E o que seria? Aline, é fácil. A gente entendeu o jejum hoje. Por exemplo, no café da manhã, você tem o hábito de tomar uma xícara de café com leite e ali geralmente 2 pães ou um pão com ovos ali. Então, se eu digo isso, amanhã eu vou jejuar. Então, ali eu já corto na metade, aquele café, né? Ou eu tomo só o café, ou eu como só o pão. Mas eu não posso usar as duas coisas. Se eu posso fazer um almoço, o meu almoço eu posso almoçar normal, normal, sem exagero. E a janta também um lanche leve. Um lanche leve. Então, isso também para nós é jejum. E aí ainda entra a questão da caridade. Aquilo que eu deixei naquele dia de me alimentar, ou a própria família, que a gente faz isso em família, a gente pode pegar e doar. Doar um alimento para aquelas famílias que já faz o jejum todos os dias, Sim. por não ter, né, a condição de se alimentar, de fazer as 3 refeições. É o jejum forçado, né? É, Infelizmente que a sociedade termina obrigando muitas pessoas não terem o direito de ter, no mínimo, que são 3 alimentações por dia. A gente continuou falando desse período, porque logo após a quarta-feira de cinzas, né, e tem o período da quaresma, tem a Semana Santa. O senhor poderia explicar para a gente, teologicamente, qual a importância desse período da Semana Santa em si? pronto. Ainda falando um pouco da quaresma, né, desse período de 40 dias, né? Abstinência, só para reforçar, de carnes, principalmente carne vermelha, é obrigatório a partir dos 14 anos, Ah, sim. certo? Ah, meu filho tem 12 anos, meu filho tem 10 anos, eu posso? Pode, se você dizer para ele o porquê que ele está se abstendo de carne naquele dia. E se ele tiver uma estrutura física e saudável para isso, Sim, né? sim, Vale, sim, vale sim. alertar, né? Muito bem lembrado. E a questão do jejum para quem tem maiores de 18 anos e menores que 60, Aline. Isso aí também é bom a gente deixar bem claro. Uhum. Quem é maior de 60 anos pode jejuar? Pode, desde que não vá comprometer a sua saúde física, né? Mas o normal é que dos 18 até os 60 anos. E nesse intervalo de idade, tem alguém que tem limitações, problemas de saúde, ele é dispensado. Sim. Ele é dispensado do jejum. Mas agora, falando um pouquinho da Semana Santa, né? Então, a gente vê ali na história que no domingo de Ramos, Jesus entra ali, né, na cidade, ele é acolhido pela multidão. A mesma multidão que acolhe ele com ramos é a mesma que vai pedir para que sacrifique, né, para que faça o sacrifício. E durante a Semana Santa, antes, eu até converso muito com a minha esposa a respeito disso. Às vezes a gente saía para a zona rural para dizer, não, vamos passar a Semana Santa na zona rural. E às vezes a gente fez muito isso. Mas aí a gente foi mudando esta mentalidade, que na verdade a Semana Santa é para nós santa mesmo, aonde nós vamos participar mais ativamente da igreja, Da porque igreja, refletir, né? isso, Momento de reflexão. ali a gente vai seguir os passos de Jesus, a gente vai acompanhar aquilo que Jesus passou.
antes do seu julgamento, né? Um julgamento ali bem rápido ali, sem direito à defesa, né? Mas que ele se entrega por nós, leva esta cruz até o Calvário, que, como eu costumo dizer quando eu estou fazendo a preparação do batismo, né? Eu geralmente na preparação do batismo eu convido uma pessoa para ficar do meu lado e juntar os pés e abrir os braços na horizontal, né? Uhum. Aí eu pergunto, ele parece com o quê? Aí a pessoa olha e só, é uma cruz. Eu digo, pois é. Então nós somos essa cruz que Jesus carregou para o Calvário. Diácono, infelizmente, a maioria das pessoas tem deturpado, né, esse período da Semana Santa. E muitos consideram mais um feriado, Feriado. mais um momento para se divertir. Na zona rural mesmo, você vê uma multidão de pessoas com carro de som alto, com bebida. eh, Teria como o senhor falar para a gente sobre os prejuízos que isso pode, né, trazer espiritualmente para as pessoas que se dizem cristãs, mas que não seguem, né, essa tendência da Semana Santa, que seria o fato Para que deveria ser muitos, feito? para muitos, um carnaval fora de época, né? Para muitos. Eu digo que a zona rural, ela perdeu a essência. Porque eu digo para você que quando eu era bem mais jovem, eu participava das Semanas Santas na zona rural, mas era a Semana Santa mesmo, onde a gente praticava a oração, praticava o jejum, o silêncio. Semana Santa é semana de silêncio, Hum. né? Eu me lembro que, vou falar uma experiência pessoal, minha avó não ligava a TV. Ela não ligava a TV no período da Semana Santa, justamente para ter esse momento de silêncio, onde você vai buscar a espiritualidade, ter um momento de reflexão, orar mais, porque teologicamente é dito, né? Não é só espiritual, não é só religioso, é histórico, não é isso? Uhum. É histórico. E a gente vê, por exemplo, hoje, e quem é que faz isso? Se você for perguntar, a gente fala muito do cristão, mas a gente vai falar mais do católico também. Se Uhum, você perguntar para essas pessoas qual é a sua religião, todos eles vão dizer que são católicos. uhum. Mas católico por quê? Porque foram batizados, mas não vivem. Não vivem o batismo, não procuram viver o batismo. Então seria bom. Essa oportunidade que a gente está tendo para falar um pouquinho sobre a Quaresma, sobre a Semana Santa, eu espero que possa ajudar Sim. outras pessoas. Porque a Quaresma são 40 dias de sofrimento que Jesus passou por nós. Foram 40 dias de purificação. E aí, onde a gente vai, logo depois da Semana Santa, a gente entra na Páscoa. E o que é a Páscoa? Aí a Páscoa já é 50 dias, que para nos dizer que a alegria é maior do que o sofrimento, Que né? é tristeza. Do que a tristeza. 40 dias ali de tristeza, de meditação, mais 50 dias de alegria, de espera, né, pelo ressuscitado. Então, seria maravilhoso se a gente pudesse resgatar uma Semana Santa voltada mais para Deus, Mais para a igreja, para mais para a Deus, para igreja, Jesus. mais para as orações, mais para a caridade, porque também é tempo de você Ajudar o de ajudar o próximo. próximo. Cara, que para ajudar o próximo É, todo dia nós devemos é. ajudar, mas nesses 40 dias são mais intensificados. A Semana Santa vem e aí tem a Quinta-feira Santa, né? Qual é a importância da Quinta-feira Santa Ali nós vamos nesse começar contexto? o trido, né? O trido mais importante da Igreja Católica começa ali, Na na quinta. Quinta-feira Santa, na Santa Ceia. Pois é, Ali, tem uma relação com a ceia, não é isso? isso, ali foi onde Jesus senta com os seus discípulos, né? E ali nós costumamos dizer, Jesus celebrou a primeira e a única missa da vida dele. A vida dele foi toda de missão, De né? cuidar dos De outros, cuidar né? dos outros, de curar, de integrar na sociedade, de valorizar aqueles que eram desvalorizados, como as mulheres, também Sim. as crianças, então os enfermos, né? Os leprosos. Então Jesus veio dar dignidade a essas pessoas. Mas voltando para a quinta-feira. Então, ali na quinta-feira, começa-se o trido pascal. Ali, para nós, é o ápice do ano litúrgico, porque vem
vem ali a Santa Ceia, onde Jesus, ao lado com todos os seus discípulos, ali ele vai dividir o pão, né? E dizendo que ali ele vai entregar o seu corpo. Está lá em João, no capítulo 6, né? E depois ele vai distribuir o vinho entre eles e diz: olha, este é o meu sangue, que será derramado por vós. Ali até então eles não sabiam o que ia acontecer. Uhum. Os discípulos não sabiam, né? Mas ali ele já estava preparando os discípulos para o grande momento da sexta-feira. Que é a E Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. Aline, e É luto? Significaria luto, Sexta-feira Santa também? Não, né? mais vigília, Mais vigília. vigília, mais uma vigília. Ali a gente começa a vigília, que vai até no sábado, De do sábado aleluia. para domingo, que é a ressurreição. A sexta, são dois, é interessante lembrar que são 2 dias no ano, Aline, que não tem missa. São 2 dias no ano que não tem missa. É a Sexta-feira Santa, não se celebra missa naquele dia, e no Sábado Santo não se celebra missa. Por exemplo, se o padre for celebrar numa comunidade, vamos supor aqui, numa comunidade rural, ou até mesmo na sede, no sábado, durante o dia, ele não celebra missa, ele faz a celebração da palavra, que é o Mas mesmo não que a missa. não missa. Porque o que é a missa? É a consagração do vinho e do pão. Então, na celebração do beijo da cruz, que é 3 horas da tarde, para lembrar ali o momento em que Jesus foi crucificado, naquele momento não se celebra a missa. O padre faz a celebração do beijo da cruz. As hóstias, as partículas que são distribuídas, foram as que foram consagradas na missa do domingo, Anterior. na missa da quinta-feira, na missa da Santa Ceia. Sim. Ali naquele mesmo dia, o padre ele vai ali lavar os pés dos discípulos. E dependendo da dinâmica do padre, ele pode convidar pessoas da sociedade para fazer isso, ou ele pode convidar você para lavar os pés de alguém, para mostrar, né? Para mostrar para a gente viver o que Jesus viveu, porque Jesus lavou os pés dos discípulos e pediu para que a gente fizesse aquilo, né? Certo. Então, Diácono, quanto tempo o senhor está nessa vida cristã? 47 anos já. Entrou novinho. Já nasci dentro da Igreja Católica, cresci, eu hoje só tenho um sacramento que eu não tenho, Aline, que é o sacramento da unção dos enfermos, mas os outros 6 eu já tenho, porque na Igreja Católica são 7 sacramentos. E o que é um sacramento? O sacramento é a presença visível de Deus na vida da pessoa. E se inicia no batismo. Se inicia no batismo. Tendo o batismo, é o primeiro que é a porta de entrada para os outros. Então, o batismo, a confissão, a Eucaristia, que a gente chama de comunhão, a confirmação, que é o crisma, o matrimônio, Uhum. eu já tenho 25 anos de casados, Glória a Deus. e a ordem, eu também sou um homem ordenado, né? A ordem são para homens solteiros, mas também para homens casados, Sim. né? Que os solteiros vão para ser presbíteros, os padres, e os casados, diáconos, permanente. E desde a minha vida toda foi dentro da Igreja Católica, participando dos movimentos. Eu só tenho uma coisa que eu não participei na Igreja Católica, foi do grupo de jovem, porque eu não tive tempo. Mas é bem intenso, né? Esses grupos agora, os jovens estão bem participativos. Sim, os jovens hoje, eles têm uma presença indispensável dentro da igreja, pela acolhida que eles trazem, pelo aquilo que eles agrupam dentro da igreja, a visão deles também. Renovação de fiéis, Renovação. né? Então, eles mudaram a visão da igreja, os jovens, e hoje eles têm esse carisma, né? O carisma jovem dentro da igreja é muito, muito importante. E tanto tempo dentro da igreja, vivendo a palavra de Deus, queria que o senhor compartilhasse, em especial, alguma situação sobrenatural, espiritual que o senhor tenha vivido, em especial nesse período de quaresma, nesse período de penitência. Você poderia compartilhar com a gente alguma bênção, alguma história? Eu te confesso que são todas são bênçãos na nossa vida. Na nossa vida
enquanto homem ordenado, como pai de família, como profissional que sou professor. E eu digo para ti, digo para todos, viver a religiosidade é muito importante, porque a cada dia são graças na nossa vida. Glória a Deus. Cada dia Deus, ele te chama, ele te convida para que tu sirva na sua seara, né? Então, no momento em que eu acordo, Aline, a minha primeira palavra é: obrigado, Senhor, por esse despertar. E todo este dia eu coloco em tuas mãos. As Então, pessoas, às vezes, pode parecer clichê, mas as pessoas não têm noção da importância que é do acordar. acordar. Uhum. Acordar, respirar, poder levantar, escovar os dentes, andar, ir para o seu trabalho. Gente, é uma dádiva que Deus nos dá todos os dias, uma oportunidade de fazer uma história diferente, de ajudar o próximo, de fazer com que a tua história seja importante para o outro. Porque eu costumo falar com alguns amigos sobre esse primeiro mandamento da Bíblia, né? Que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. A gente vive hoje, e eu quero que o senhor converse comigo sobre isso, um tempo onde muitas pessoas são acometidas pela depressão. É o mal do século, né? E não importa se você é rico, pobre, bonito, feio, alto, magro, vem atingindo muito as pessoas a depressão. E acho que a espiritualidade, não que isso substitua a terapia, mas a terapia junto à espiritualidade pode trazer uma ajuda fundamental para poder valorizar a vida, valorizar esse simples fato de acordar. Concorda? Concordo. Deixar bem claro aqui: depressão não é falta de Deus, que muita gente diz. Primeiro, muitos dizem depressão é frescura. Outros dizem depressão é falta de Deus. Mas isso não é verdade, né? Mas eu digo, e voltando aqui para o acordar, é uma ressurreição. Sim, todos os dias. Todos os dias. Então, todos os dias. Então, Jesus está te chamando. Não para tu fazer o que tu fez no dia que passou, mas tu tentar fazer algo a mais naquele dia que se inicia. Fazer melhor, Fazer né? melhor, né? Servir o outro, né? O próprio jejum, ele vai nos ajudar a fazer isso. Jejuai, orai e jejuai. É isso que ele pede para nós, né? Então, essas duas coisas têm que andar juntas, porque quando eu oro, quando eu jejum, eu procuro, primeiro, ter mais essa proximidade de Deus. Agora, a gente também tem que ter cuidado para não cair numa coisa, que tem muita gente que diz que ora, tem muita gente que diz que jejuma, mas odeia o seu irmão. Então, a palavra de Deus diz que ele é mentiroso, né? A palavra de Deus diz que ele é mentiroso. Então, Jesus, ele é maravilhoso, porque ele nos ensinou. Ele andou nesta terra que nós pisamos, né? Ele viveu as nossas dores, as nossas angústias, as nossas tristezas, tudo aquilo Jesus que nós vivemos hoje, Aline, Jesus viveu. Às vezes a gente se desespera tanto diante do luto e a gente esquece que Jesus passou por isso, Sim. né? Jesus passou por isso, Jesus passou pelo luto, Jesus passou pelas enfermidades. Não quero dizer aqui que Jesus foi acometido de doença, que ficou grave. Não, mas a própria família de Jesus, os amigos de Jesus, ele viu isso acontecer. Jesus, durante a sua vida terrena, ele sepultou muita gente. Ele enfrentou este luto. Muita gente acometida de enfermidades. Jesus foi lá também e curou essas pessoas. Sim. E nós, e essa mesma autoridade de curar as pessoas, de ressuscitar as pessoas, às vezes a gente se esquece que nós temos. Deus deu para nós. Quando nós somos batizados, nós somos ungidos e nós somos enviados na missão. Está lá em Mateus 28. Ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho. Então eu posso. Aí, às vezes, uma pessoa me perguntou, eu numa formação, a pessoa disse assim: me diga uma coisa, como é que eu vou ressuscitar uma pessoa se eu não sou Jesus? Você é a imagem e Aí, semelhança né? dele. Aí eu fiquei assim, eu digo, é simples. Tem uma pessoa que você não fala há muito tempo? Ou você tem uma pessoa que você se intrigou com ele? Então, quando você se dirige, vai a essa pessoa, pede perdão.
pelo erro que você cometeu, ou às vezes não foi nem você, e ele te perdoa, você ressuscitou. Você ressuscitou aquela pessoa. E como você falou da depressão, nós, nós temos que ajudar as pessoas que passam por isso. E é Sim, através da meditação da palavra, sim. através da oração, através de louvores. Quantas pessoas a gente não já ajudou? Claro que a gente não, às vezes não conseguiu ajudar todo mundo, né? Nós na nossa igreja mesmo, a gente perdeu alguns jovens. A gente acompanhava, eu e até então o padre Maurício, Uhum. que foi o padre que antecedeu o padre João Paulo. Nós acompanhamos uma jovem, mas infelizmente ela ainda veio a falecer, porque ela sentia de uma depressão muito, Muito muito forte. forte, né? E a questão da depressão não é só o religioso, né? A gente orienta, olha, procure também um profissional, né? Medicação, Uma né? Medicação, medicação também um que profissional para vai lhe ajudar. acompanhar. Mas é como você falou, o religioso Muito, ajuda muito, bastante, a muito, muito. espiritualidade ajuda É, bastante. já que você está falando da igreja, fala um pouco das ações da nossa igreja aqui de Matões, que atividades vão ser realizadas e quais horários, né, nesse período, tanto da Quarta-feira de Cinzas como da Semana Santa, e vamos falar da Páscoa também, né, que muita gente confunde, só pensa em chocolate, em festa, e Ah, não é é. bem assim. Não, não. Ainda não definimos os horários das missas da quarta-feira de cinza, né? Mas tudo indica que serão dois momentos, Uhum. manhã e noite. É porque também o padre João Paulo, ele é responsável ainda pela paróquia de Lagoa do Mato. Então ele deve celebrar aqui conosco e Sim. também celebrar lá. Tá? Porque lá também ainda não tem padre, lá tem um diácono que não celebra a missa, o diácono não celebra a missa, né? Aham. A gente faz a celebração da palavra. Então ele vai celebrar conosco, nós ainda não temos esses horários, mas eu creio que até domingo a gente já está divulgando os horários da quarta-feira de cinza e durante a quaresma, durante toda a quaresma a gente faz a via sacra. E o que é a via sacra? A via sacra é fazer aqueles passos que Jesus fez até o Calvário. São Uhum. meditações, são louvores, ali são textos bíblicos, são reflexões voltadas para o nosso dia a dia. Também a gente dá início à quaresma. Quaresma não, menino. A gente dá início também à campanha da fraternidade. Também a gente é convidado a viver, e principalmente nas comunidades, nos bairros, na zona rural, a gente faz todos os encontros da campanha da fraternidade também. O Padre João Paulo tem feito um trabalho muito bonito, né? Aqui na nossa paróquia, convivendo com os jovens. Eu vejo ali muitos jovens participando da missa, interagindo, fazendo transmissão ao vivo da missa. Verdade. É um marco, está sendo diferenciado? Está sendo diferenciado. E duas coisas que eu chamo bastante atenção para a chegada do Padre João Paulo na nossa cidade. Todos os padres que passaram, eles tinham um olhar caritativo, que esse é um marco da Igreja Católica. A caridade, trabalhar a caridade. E o Padre João Paulo, ele vai mais além. Ele vai mais além. Ele, ao chegar na nossa cidade, ele montou uma cozinha solidária. Inclusive, você que Que nos legal, assiste, que se legal. quiser ser nosso parceiro, é só nos procurar. Então, todas as sextas-feiras, todas, a gente faz comida para distribuir nos bairros. Que A legal. gente não divulga isso nas mídias sociais, mas a gente faz esse trabalho. Distribui brinquedos, distribui roupas. Muita gente nos procura para doar. Então a gente não faz um bazar para vender por R$ 1, R$ 2, a gente doa mesmo, Que legal. principalmente para as famílias carentes. E se eu não me engano, ele teve um momento, não sei se foi em Timon, se eu não, se eu tiver equivocada, depois eu venho corrigir isso com vocês, que ele chegou a conseguir também verba e apoio para construir casas, né, Sim, para as pessoas que sim. precisavam de um teto. E durante a pandemia, Aline, te cortando aqui rapidinho, durante a pandemia, o Padre João Paulo fez um trabalho magnífico na cidade de Timon, alimentando as pessoas de ruas e as famílias Nossa, bem carentes mesmo. Então lá ele fazia isso, era diariamente. Aqui ele faz às sextas-feiras, mas quem sabe a gente pode expandir, aparecendo parceiros para nos ajudar, né? E também, Aline, a questão como você falou, dos jovens. E o padre também,
ele resgatou as comunidades rurais. A gente vê uma Exatamente. interação É. muito grande das comunidades rurais. E ele valorizou bastante as comunidades rurais e os foliões do divino. Eu acho muito bonito. Teve até Acho uma muito bonito. caminhada no ano passado, que foi a primeira caminhada que veio lá acho que do Boa Santo, Esperança. do Boa Esperança. Foi, no Foi um festejo de evento agosto. muito marcante, né? Foi, no festejo de agosto. E a segunda a gente já está programando. O turismo Já vai ter. religioso uma área forte de Matões. É forte, é forte. As pessoas aqui são muito religiosas, né? São religiosas e caridosas, né? As pessoas se Aham. doam bastante, tanto fisicamente ali para estar presente nos grandes momentos, nos momentos mais fortes também, e para te ver, eles vêm do interior e eles ainda traz o pouco que eles têm para compartilhar com a gente, né? Tanto o material, né, que é ali o alimento, como também a sua presença, a sua fé, a sua simplicidade, e aquilo ali vem abrilhantando cada vez mais também os nossos momentos fortes na igreja. Sim, são fiéis e eu fico muito feliz em acompanhar, porque às vezes você não vê só uma pessoa, você vê famílias inteiras participando das Isso. obras da igreja. E eu não estou falando só de uma missa, duas, três, não. É atividade mesmo, é participar mesmo, é fazer parte daquele corpo da igreja. É como se cada um fizesse parte, fosse uma peça, fizesse não, é uma peça fundamental para que tudo aconteça de uma maneira que ajude mais pessoas, não é isso? E é isso que o Padre João Paulo vem deixando as pessoas se sentir, fazer parte. Olha, você faz parte, você é importante, você é indispensável nesta igreja, neste meio aqui. A gente conta com vocês. E ele vem dando essa abertura para mais pessoas participarem, para mais pessoas estarem ali interagindo com a gente, levando a palavra de Deus, o trabalho de evangelização, os tridos que a gente faz na zona rural. Também a gente faz muito trido na zona rural. A cada 2 meses, um mês a gente fazia aqui na sede. No outro mês a gente já escolhia ali 2, 3 comunidades rurais e ali fazia um trido missionário. E vem nos ajudando também e ajudando as nossas comunidades. E sem falar do trabalho também. Por exemplo, ele tem um projeto, a Casa dos Romeiros, né? Quem não conhece pode passar lá. A Igreja do Divino, ela é aberta de segunda a sexta, de 8 às 11. Então a pessoa, eu quero conhecer aqui um pouquinho da Casa dos Romeiros. Então a pessoa pode chegar lá. Lá a igreja é aberta direto, o espaço está aberto. E agora já está até o material já está encostado para a gente fazer a ampliação do santuário. Que legal. Porque ficou pequeno. Que legal. É interessante você falar disso, inclusive mandar um abraço aqui para o deputado federal Rubens Pereira Júnior, que trouxe emenda para essa Casa do Romeiro. E para quem é cristão, assim, hoje eu sou evangélica, mas eu nasci, né, numa família católica. Nós temos a gente da minha família que é católica e nós nos amamos e nos respeitamos com cada um com a sua religião. E é muito interessante porque os romeiros, eles realmente precisam de um espaço. Eles ficam, né, na casa de fiéis, às vezes tem fiel que quer receber, mas não consegue receber. Então, ter esse ponto de apoio é fundamental. Em outros festejos, tinha pessoas que vinham, chegava na quinta-feira, passava quinta, sexta, sábado e domingo, naqueles pés de caju, ali, armava a rede ali no pé de caju, não tinha onde tomar um banho, não tinha onde fazer as suas necessidades básicas. Hoje nós temos 16 banheiros na Casa dos Romeiros. Que bacana. Nós temos chuveiro, temos quartos. É um marco da nossa região, né? E a gente ainda vai melhorar essa estrutura lá. Ainda tem mais coisa para acontecer. Vamos aguardar os próximos passos. Os próximos passos. Voltando aqui agora, vamos falar da Páscoa. Sim. A Páscoa que é a ressurreição de Cristo. Como mãe, a primeira pergunta é: como eu devo explicar isso para as crianças? Já que a gente tem uma mídia aí maciça e que vem, né, divulgando já o chocolate, a venda, a compra. Como a gente explicar para todos, mas especialmente para as crianças, a importância desse período, a Páscoa? Eu vou até voltar um pouquinho além. Lá no 25 de dezembro,
Para muitos, qual é a figura mais importante? O que é mais falado, principalmente na mídia? Papai Noel, né? Isso. Então a gente já tem que explicar para nossas crianças, né? O verdadeiro O sentido, verdadeiro né? sentido do Natal, que é o nascimento do menino Jesus, né? Então na Páscoa, a ressurreição. É Jesus que vence a morte. É Jesus que desce lá na mansão dos mortos e resgata aqueles que haviam morrido. Então Jesus é o primeiro, é a primícia, né? É o que morre e ressuscita, né? Então aqueles 50 dias, interessante a gente ver que a gente tem as passagens bíblicas de cada dia. E depois que Jesus é sepultado, depois que Jesus ressuscita no domingo, a gente vai viver 50 dias, que é o período da Páscoa. Aqueles 50 dias é Jesus que aparece para os seus discípulos, Sim. para encorajá-los, para dizer, olha, eu estou aqui com vocês, em corpo e alma. É tanto que ele chega para Tomé e diz, né, ó Tomé, você só acredita se vê? Pois está aqui, ó, toque nas minhas feridas. Né? Então, esses 50 dias de Páscoa, que não é o coelho da Páscoa, né? Não é o chocolate. Pode ser isso também, mas não pode ser o centro. Não é o centro, não é o mais importante da Páscoa, não é. O mais importante é a vitória de Cristo, né? É a vitória da vida sobre a morte, né? Então Jesus vence a morte, Jesus vence, na cruz ele vence o pecado, né? Uhum. E na morte ele vence, ali na ressurreição ele vence a morte, né? E nos dá essa certeza que um dia nós também iremos ressuscitar. Como líder religioso, o senhor se sente nesse papel de estar orientando as pessoas sobre isso? É uma pergunta constante? Eu te confesso que as pessoas perguntam um pouco. Muito, né? Pergunta é pouco. É certo? Eles deveriam perguntar mais. Porque assim. Porque às vezes a pessoa entra na quaresma e vive a quaresma do jeito que ela acha que é. Que é. E não é assim. Tem que saber o significado, o Sim. sentido. O que é que eu posso fazer na quaresma? O que é que eu não posso fazer na quaresma? Como a gente falou no início, como eu devo fazer um jejum saudável? Então, se você tem dúvida, procure a igreja. Procure o padre, procure o diácono, procure os ministros. E aquilo que a gente não sabe, a gente vai buscar na fonte. A gente vai pesquisar. A gente vai pesquisar. Então, a Igreja Católica, o catolicismo, a gente não vive só da Bíblia, né? A gente vive também da tradição. Sim. Né? A gente tem a tradição, tem os documentos da igreja. Nós temos o catecismo da Igreja Católica. Eu te confesso, menos de 5% dos católicos sabe a importância de se ler um catecismo. Porque lá no catecismo está toda a nossa vida cristã, está toda a vida da igreja, todas as normas, todos os costumes, está tudo ali explicando o que é que a gente deve fazer, como fazer. Né? Então o catecismo ele nos orienta também como fazer. Eu poderia até ter trazido aqui, ele é um livrinho dessa altura. A gente tem muitas crianças no catecismo hoje? Temos. Acho que falta mais. Mas falta mais. Mas é porque falta catequistas. Falta catequista, falta pessoas para nos ajudar. Crianças nós temos bastante. Sim. Mas, por exemplo, nos bairros daria para ter uma catequese mais intensificada, porque tem muitas crianças soltas, tem muitas crianças que ainda não sabem as orações fundamentais, a oração do Pai Nosso, que é a oração magnífica, mais perfeita de todas. Está mais difícil catequizar hoje, já que as crianças estão muito sujeitas e expostas à mídia, à notícia, a celular? Está mais difícil. Eu não digo não só as crianças, mas também os jovens. Por exemplo, eu sou um catequista de jovem, eu sou um catequista de adulto. Por exemplo, agora mesmo, depois de passar o período do carnaval, eu vou começar uma catequese para adultos que ainda não são crismados, né? Que é a confirmação do batismo, a crisma. Então, aqueles adultos que participam da vida da igreja, que têm caminhada de igreja, que não são crismados, que não têm ainda esse sacramento, a gente convida a ele passar um período de formação. Ali não é aula, mas ali a gente vai trabalhar os 10 mandamentos, ali a gente vai trabalhar os 7 sacramentos, ali a gente vai trabalhar alguns textos bíblicos, tirar algumas dúvidas, ensinar.
Na verdade, é Sim, ensinar mesmo algumas coisas da igreja que muita gente participa da igreja, mas não sabe. não sabe. Às vezes vai porque alguém convidou, mas chega lá, participa da Santa Missa, para ele só foi mais uma missa. E não é. E não é. Eu costumo dizer para as pessoas, aos domingos, o Padre João Paulo ele celebra 4 missas na cidade. Se você for participar das 4, as 4 são diferentes. Cada uma tem uma mensagem. Cada uma tem uma mensagem. E para muita gente, a missa é uma repetição. E não é. Cada missa já está dizendo. Você vai para a missa para depois sair em missão. A primeira experiência que eu tive em assistir uma missa do Padre João Paulo foi em Timon. E era extensa, mas não era extensa. Era extensa por causa do tempo, Uhum, mas não era extensa por causa do conteúdo e da isso, forma que ele conduzia. É uma conversa, né? É um momento onde ele conversa com os fiéis para poder passar as mensagens que Cristo sempre tentou e continua tentando e fazendo e nos ensinando, né? verdade. E o interessante é que cada padre tem o seu carisma, né? Tem a Sim, sua maneira, tem a sua metodologia de passar essa mensagem para nós. E o nosso saudoso padre Otacílio também, já falecido, foi pároco aqui, filho daqui de Matões, ele fazia um resgate histórico ali. Era muito que bonito a legal. maneira. Para quem conhece um pouco da história da igreja, era maravilhoso ver, ouvir aquilo que ele transmitia para nós. Para os mais novos, não, para muita gente achava chato, achava que não tinha fundamento aquilo que ele estava dizendo. Mas é isso, é como eu estou lhe dizendo, cada padre tem a sua metodologia, cada padre tem a sua maneira de transmitir aquela mensagem, né? Tá certo. Diácono, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um assunto que rende, né? Dá para a gente conversar muito sobre isso. Espero que você venha mais vezes aqui ao Falando a Verdade. E para finalizar, mande uma mensagem aí para os fiéis que estão nos acompanhando no nosso podcast. Pronto. Primeiro quero agradecer a equipe, a Aline, toda a equipe aqui presente, Ao Zed, ao Zed, né? Zed Valles. Olha aí, viu, Zé? Então, agradecer vocês por este convite, quero agradecer a você que está ali do outro lado da telinha. Quero convidar você a participar conosco, a se fazer presente nas Santas Missas, principalmente ao domingo. O católico, ele não pode faltar à missa ao domingo. Não pode, Aline, é um pecado. É tanto que se você faltar à missa ao domingo, você deveria se confessar. Isso está nos documentos da igreja. E dizer que nós estamos próximo de iniciar a quaresma. Agora, na quarta-feira de cinza, nós vamos dar abertura à quaresma, à campanha da fraternidade, onde nós somos convidados a refletir temas voltados para a nossa sociedade, para os dias de hoje. Então, quero convidar você a vir juntar a nós nesse período de oração, nesse período de jejum, nesse período de abstinência e de aprofundamento da nossa fé. Se aproximar mais daquilo que Jesus mais fez por nós, que foi se doar. Jesus se doou para nós, em corpo, alma e divindade. Então nós também somos convidados a também fazer esse itinerário com ele nesse período de quaresma. São 40 dias em que a gente deve se doar a cada vez mais. Claro que se divertir é bom, mas bom mesmo é a gente ter intimidade com Deus. Então a gente não pode orar quando tiver tempo. A gente tem que ter tempo para orar. Então, orar é intimidade com Deus, é buscar se aproximar mais dele. E lembre-se, nesse carnaval, você que vai brincar o carnaval, brinque com responsabilidade. Sim. Cuidado com aquilo que você vai ingerir. Então, respeite mais o seu corpo, porque você é templo do Espírito Santo. Você que é batizado, você que é consagrado, você que é crismado, não esqueça, você é templo do Espírito Santo. O seu corpo é casa do Espírito Santo. Tenha mais responsabilidade com o seu corpo, com a sua vida. Então, um convite que eu faço a você: venha participar dos momentos fortes da igreja.
para que você conheça mais, para que você possa ter mais esse discernimento. Nós estamos aguardando você. Logo, logo estaremos divulgando nas redes sociais os horários, né? Os horários das missas, das celebrações, porque nem sempre o Padre João Paulo pode celebrar as missas. Às vezes ele não está na cidade, tem outro compromisso. Mas nós temos os diáconos, nós temos os ministros para fazer a celebração da palavra. Então, venha participar conosco. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Quero vir de novo. A gente pode estar aqui trazendo um pouquinho sobre os sacramentos, sim, claro, a importância desses sacramentos. De repente a gente pode até ter um programa, né? Quem sabe? Quem sabe, né? Vamos pensar, vamos estudar. Quem sabe? E você, mais uma vez, quer aprender um pouquinho mais, quer tirar alguma dúvida, pode nos procurar. Tá certo, um abraço, obrigado você que acompanhou o nosso podcast Falando a Verdade. Não esquece de se inscrever, compartilhar, curtir e tocar no sininho para você receber as notificações, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, é interessante para você e para mais pessoas. Até amanhã.